sejam bem-vindos ao podcast da mineração, aqui no canal da MinoMine Innovations, nesse quadro que é o podcast da mineração apresenta. Agradecer a todos vocês que estão assistindo, esse quadro está sendo um sucesso. Muita gente está acessando ele, está mandando perguntas, então continue fazendo isso. Se tiver alguma dica, alguma indicação de perfil inovador que possa agregar aqui para toda a nossa área, deixa aí no comentário, que a gente vai bater um papo com eles também. Como a gente está batendo um papo aqui com o Maurício, com a Rita e com o Gabriel, José Gabriel. Pessoal, muito boa tarde e obrigado por você estar participando aqui do quadro do podcast da mineração. Legal, obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Ok. Pessoal, apresentando aqui os nossos amigos, tem o Maurício Guimarães, que ele é fundador da Antropoceno, que é Geologia e Meio Ambiente, é geólogo graduado pelo UNB, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, e especialista em engenharia sanitária e tecnologia mineral, ambos pela gloriosa UFMG. Iniciou a carreira dele em coordenação e desenvolvimento de vários projetos, e ainda como analista ambiental, supervisor e gerente de vários outros projetos, foi responsável pelo levantamento do patrimônio espeleológico e empreendimentos minerários. Recentemente, ele atua na coordenação do Diálogo Social em Ipatinga, em Minas Gerais, pela Fundação Renova. Atualmente, ministra palestras para universidades, empresas públicas e privadas, além de aulas em cursos de curta duração e na pós-graduação da PUC de Minas e ETEC da UFV. O José Gabriel é graduando em Geofísica pela UNB, a grande UNB, fez parte da Universidade de Brasília, fez parte do Programa de Iniciação Científica e Mestrado, que é o PIC-ME, na área de matemáticas, oportunidade oriunda da premiação da Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas, a OBMEP, atual presidente da empresa Júnior de Geofísica da Universidade de Brasília, a FAIGEL, Soluções em Geofísica e Geotecnologia. Além disso, compõe a equipe de analistas de dados sísmicos como bolsista do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, e também a nossa amiga, a brilhante Rita Caroline, estudante de uma das grandes universidades do Brasil, a UFAM, Universidade Federal da Amazônia, é presidente da empresa Júnior Coutan Júnior, que é a empresa Júnior de assessoria e consultoria em geociências da grande Universidade Federal do Amazonas. Ou seja, pessoal, vamos aqui falar de um perfil inovador, que é o Adote uma Empresa Júnior, idealizado pelo Maurício, e trouxemos aí dois amigos de peso aí para falar sobre esse movimento Empresa Júnior. Maurício, você que foi o criador, como é que nasceu o perfil Adote Empresa Júnior e qual é o seu objetivo? Johnny, bom, primeiro queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui mais uma vez representando essa iniciativa, né? Fundada recentemente em julho do ano passado. E a iniciativa ela veio principalmente de uma agonia minha. Eu sou uma pessoa bastante agitada, já estou aí para completar 23 anos de carreira, e no final de 2018, quando eu fundei a Antropoceno, consultoria em meio ambiente, eu tinha essa ideia de fazer a diferença dentro do mercado, de levar ao conhecimento dos meus clientes soluções que genuinamente fossem ser úteis para o desenvolvimento, essencialmente, do mercado da área ambiental. Uma das coisas que eu sempre fui apaixonado era estar em sala de aula, né? De dar palestras de qualquer nível, de qualquer tamanho, para qualquer público. Então, já dei palestra para crianças, onde eu trabalhava na época da mineração, para uma creche que aqui perto de casa. E eu queria expandir um pouco isso, né? Acreditava que isso era um dom, né, que eu vinha desenvolvendo até então, profissionalmente, e vi aí uma oportunidade de pôr na prática o meu conhecimento e transmitir um pouco para essas pessoas de maneira voluntariada, um pouco da minha experiência, das habilidades que eu adquiri ao longo dos anos. Então, eu meio que... Minha primeira relação com uma empresa júnior foi a Ambiental Júnior, da Federal de Viçosa. Eu tropecei, eu estava conversando com uma professora sobre a possibilidade de dar aula na pós-graduação da Engenharia Civil, e surgiu a oportunidade de construir uma parceria, onde a proposta era exercer um papel de mentor junto à SCJ, né? Uma espécie de conselheiro, transmitindo a eles um pouco do meu conhecimento e, portanto, agregando dentro do seu portfólio uma área específica, que nesse caso era o gerenciamento de áreas contaminadas,
que era pouco divulgada, pouco estudada. Então, além de fazer essa, digamos assim, essa troca de tecnologia, essa troca de experiências por meio do meu conhecimento, eu também os auxiliaria na gestão de projetos, na coordenação, aquilo que pudesse fomentar o seu desenvolvimento técnico e gerencial. Posteriormente, eu me relacionei com a Gaia, que é uma empresa também da Federal de Goiás, com a Kraton, também, que é a geologia da UNB, e a coisa foi crescendo, né? E eu comecei a meio que me oferecer para essas empresas juniores, né? Eu falei, olha, tudo bem, meu nome é Maurício, eu quero ajudar vocês, eu acho que a gente pode fazer uma coisa bacana aqui, eu tenho tempo, eu tenho disposição, e aí, vocês querem? No início, as pessoas ficavam meio assustadas, olhavam para mim e falavam assim, meu, esse cara aí, barba branca, né? O que esse cara está querendo, né? E eles não entendiam realmente que era um posicionamento de contribuir no papel de voluntário, né? Eu queria realmente levar um pouco para frente, deixar o meu legado, né? Como se fosse a minha herança, né? Depois de tudo que a geologia me ofereceu, em termos de vida mesmo, eu queria passar isso para frente. E aí, antes de, talvez em maio, junho, com a Tectus, que é uma empresa júnior da Federal do Espírito Santo, eu fui convidado para discutir um pouco sobre a definição dos valores, da missão da empresa, né? E eu achei aquilo fantástico, né? Porque realmente as pessoas estavam me vendo não só como uma referência técnica, mas como uma referência realmente de empreendedorismo, né? E, né, numa discussão, já tinha participado, se eu não me engano, com a Geocapta, da Federal do Ceará também, e aí eu discutindo com o Gabriel, o ilustre Gabriel, né, ex-presidente, ex-diretor da Tectus, eu falei para ele assim, cara, por que a gente não faz esse movimento crescer, né? Aí ele, mas que movimento? Eu falei, esse movimento voluntário. Por que a gente não tenta buscar outras pessoas que sejam motivadas, assim como eu, a passar para vocês um pouco do seu conhecimento, ajudar vocês a terem mais destaque dentro do mercado, não só dentro do mercado, porque a iniciativa ela não tem como propósito apenas desenvolver essas empresas para elas conquistarem uma fatia mais significativa no mercado, ela também visa o reconhecimento da própria instituição, fazendo com que os alunos, eventualmente, também tenham interesse de abrir as suas empresas juniores, fazer com que o corpo docente exerça o seu papel de orientação também para esse desenvolvimento. E aí surgiu a ideia da hashtag Adote uma Empresa Júnior. Aí a gente pesquisou rapidinho no computador e falou, cara, não tem nada do gênero. Falei, pô, então vamos fazer? E aí a gente, né, meio conversando com o Gabriel, falou, a gente precisa envolver mais gente nisso. E a gente começou a chamar o pessoal, chamamos a Rita, da Coltan, depois o Bruno, da Magma, aí tinha o pessoal da Petra, da Federal do Paraná, e o negócio foi crescendo. Aí veio a Figel, da Geofísica, veio a Mares também, da Oceanografia do Paraná, e veio crescendo esse movimento, e a gente falou assim, bom, agora a gente precisa construir uma identidade, né? A gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente quer com isso. E aí surgiram alguns eventos, participamos de uma apresentação do empreendedorismo na graduação nos cursos de geologia na UNAMA também, no Amazonas, uma faculdade particular onde tem um curso de geologia. Depois participamos com uma outra empresa do Oeste baiano, que é a Pepita, também com um bate-papo, e criamos um grande evento que tinha como propósito juntar as empresas, inicialmente das geociências, mas também teve a oceanografia, e aí a gente conseguiu 6 empresas distribuídas nas 5 regiões do Brasil para bater um papo sobre o empreendedorismo, já na graduação. E a gente, desde então, Johnny, a gente tem discutido estratégias de fazer com que esse movimento ele cresça, envolvendo o pessoal da Brasil Júnior também. Você é uma ferramenta, um instrumento importantíssimo para que a gente consiga divulgar esse nosso objetivo. E a ideia é fazer, portanto, com que o movimento, conforme eu já destaquei, que os holofotes virem um pouco para essa turma, que é uma turma que eu costumo dizer que tem muito perfil das startups, por exemplo, um pessoal altamente motivado, competente, inteligente, criativo, com esse pensamento inovador, que é o que o mundo hoje está buscando. E aí a gente construiu, naturalmente, um grande network, principalmente voltado às empresas de geociências, deixando claro que a iniciativa não visa unicamente as empresas de geociências, se deu dessa forma naturalmente, porque eram as empresas que faziam parte do meu métier, e a gente está aqui para completar um ano de movimento. É uma iniciativa, como é que se diz, não estruturada no que diz respeito, não existe nada que paute uma organização nesse sentido,
a gente sempre busca trazer pessoas que possam contribuir conosco para esse desenvolvimento, né? Até a gente tem agora previsto para a semana que vem, agora eu não sei ao certo, provavelmente vai ser quando a gente estiver transmitindo esse nosso bate-papo, já vai ter ocorrido. Mas a gente está agora com uma Semana do Petróleo, onde a gente vai trazer geólogos da Petrobras para conversar conosco sobre o papel dentro da indústria de petróleo. O Marco Antônio, que é o autor do livro do pré-sal, também a saga, ele vai trazer um pouco para a gente. Então, a gente tem feito isso, a gente tem tentado trazer mais pessoas, mais empresas que genuinamente se interessem pelo desenvolvimento dessas empresas, para que elas tenham a merecida visibilidade, que conquistem seu espaço tanto institucionalmente, dentro da própria universidade onde se encontram, mas também fora, sendo reconhecidas como um nicho muito específico, mas especial dentro desse empreendedorismo hoje em torno das empresas prestadoras de serviço e de consultoria. Tá mudo, Johnny. Johnny, tá mudo. Desculpa. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Se não fizer uma ação dessa com a cabeça e com a vontade de dizer, olha, eu quero fazer para mudar, né? Para mudar uma situação, para evoluir como pessoa e criar um legado mesmo, você desiste. Se você pensar, vou entrar na parte só monetária, o que eu posso ganhar com isso? Você desiste. Então, realmente é muito louvável mesmo esse tipo de atitude. E, primeiras damas, eu gostaria de perguntar a Rita Caroline, o que foi seu primeiro contato com a empresa Júnior? Foi em 2019, né? A gente estava conversando ali entre o pessoal do Centro Acadêmico de Geologia, né? Eu faço parte do Centro Acadêmico também. E aí surgiu uma ideia de uma colega, que também já tinha escutado de um professor durante uma reunião no departamento, sobre a empresa Júnior. E tinha uma próxima da gente, que era uma empresa de química, ali próxima do nosso departamento. Foi então que a gente marcou uma reunião com um grupo assim, pequeno ali de colegas, para a gente tentar entender como é que funcionava. E aí veio pessoas da federação responsáveis pela expansão do movimento Empresa Júnior aqui no Amazonas, né? Que é o pessoal da Federação Baré Júnior. E eles conversaram com a gente, explicaram como funciona o movimento, da onde surgiu o movimento, né? Dessa vontade de botar em prática toda aquela teoria que a gente aprende, que a gente fica ali aprendendo na universidade, colocar em prática durante o período ali, que a gente está na graduação, e também trazendo para a realidade do Brasil, faziam perguntas, instigavam a gente, você está feliz com a realidade do Brasil? Você acha certo? De 0 a 10, você pontua quanto a política brasileira, quanto a política de educação nas escolas? E aí aquilo foi começando a instigar a gente, falando, cara, como a gente pode estar ajudando agora a melhorar essa educação no Brasil? Aí eles explicaram, tem o movimento Empresa Júnior, que é formado por estudantes da graduação, pode ser vários cursos ou apenas voltado para um curso, né? E é assim que funciona. Está trabalhando, faz serviço da graduação, com suporte técnico dos professores, e toda a parte, é como uma empresa. A parte de CNPJ, a parte jurídica, a empresa Júnior tem essa responsabilidade também. E aí aquilo começou a motivar a gente começou a ficar inconformado com o nosso meio e falar, cara, realmente a gente pode estar colocando em prática agora. Não precisa formar para ficar, entre aspas, assim, como eu posso dizer, uma barata tonta procurando se encaixar dentro do mercado. A gente já pode fazer isso agora com o suporte dos nossos professores. E foi quando a gente começou essa iniciativa de criar a Coltan. Se juntou ali aquele primeiro grupo que ficou interessado em formar a empresa. E a partir daí foi a correria para conseguir toda a documentação, conversas com os professores, orientação, montar a carta, estrutura. Então foi assim que a Coltan foi surgindo ali para a gente na Federal do Amazonas, no curso de Geologia. Então, foi basicamente isso. Você falou um negócio interessante, que é uma empresa, né? Não deixa de ser uma empresa, um movimento, mas não deixa de ser uma empresa. Vocês têm que criar CNPJ, todo o estatuto social, os membros, aí são tudo, eleição, né? Tem que criar tudo.
E você, José Gabriel? Isso. Tem que criar Qual foi a sua... isso. Como é que você chegou às empresas júnior? Como é que esse movimento chegou até você? Então, foi mais de uma coisa que a Rita mencionou também, que eu acho que define muito o movimento da empresa júnior, que é inconformismo, que eu já estou no curso já tem um tempinho, né, caminhando para o meu 8º semestre, e eu percebi que, assim, olhando para trás, eu não tinha feito muitas coisas além do Pikmin, né, que foi o que foi mencionado no início. Então, eu estava inconformado com o que eu estava fazendo e fui buscar o que eu podia agarrar de oportunidade. Uma delas foi a empresa júnior, que é a Figel. Aí, ao contrário, né, da Coltan, a Figel já existe aí há 10 anos, praticamente quase tão velho quanto o curso de Geofísica da Universidade de Brasília. Então, assim, foi mais de inconformismo mesmo, que é algo também que leva a gente para a diretoria, por exemplo, porque, assim como nas empresas, também tem as diretorias executivas, presidentes, a diretoria encarregada de gestão de pessoas, gestão de negócios, por exemplo. Então, acho que foi bem disso, de, tipo, tentar aprofundar muito mais a minha visão no mercado e também maior integração no curso, maior conhecimento, que eu acho que eu poderia buscar isso. E eu estava certo, né? Aí eu entrei na Figel e atualmente, com esse mesmo sentimento de inconformismo, eu sou presidente da empresa. Eu acho que é isso que me moveu muito. Pelo menos me moveu muito e move muitas pessoas dentro desse movimento. Johnny, eu até queria destacar, né? Porque quando eu comecei a me envolver com as empresas juniores, eu confesso que eu não sabia muito bem com quem eu estava me dando, sabe? E para mim eu tive várias surpresas, né? Na grande maioria surpresas boas. E eu costumo dizer isso, a Rita, ela ri toda hora que eu falo, que quando disseram para mim assim, não, a gente não recebe nada aqui. Eu falei, como é que é? Vocês não ganham nada? Um salário mínimo? Alguma coisa assim? Não, nós somos uma empresa sem fins lucrativos. O dinheiro que a gente recebe no nosso faturamento é revertido para a universidade, é revertido para as melhorias da nossa empresa, mas, de fato, nós não ganhamos nada. Eu falei, caraca, nossa, bacana isso, hein? Meio frustrado, confesso, mas, pô, que legal, porque é isso, né? É a paixão movendo essa moçada para fazer algo diferente, né? Se não for realmente isso que os mova para tentar transformar essa realidade, que a Rita falou bem e que o José também confirmou, as coisas não vão para frente. Né? Então, o bacana é isso. A gente precisa, né? A ideia é mostrar isso para todo mundo. É mostrar que essas empresas juniores, que elas têm uma estrutura, igual você falou, tem toda uma organização burocrática por detrás, tem empresas que dão o suporte, os núcleos, as federações, a própria Brasil Júnior, que é a organização maior, assim, que dá esse suporte jurídico, institucional para eles. Né? Então, assim, o movimento ele foi crescendo, eu fui descobrindo cada vez mais coisas e hoje eu confesso assim, que não dá para parar. Hoje estou viciado nisso agora. É interessante ter essas visões. Primeira vez que eu escutei sobre empresa júnior foi em 2002. Tá? Na verdade, eu entrei na universidade não para fazer engenharia de Minas, mas para fazer meteorologia. Bacana. Eu também quase fiz meteorologia. Aí, dentro de meteorologia, eu fui quando me disseram, tem uma empresa júnior. Eu falei, o que é isso? Aí foi quando me explicaram que era um movimento e tal, um movimento que surgiu na década de 60, lá no curso de administração e tudo mais. E aqui no podcast, eu fiz um áudio falando justamente sobre esse movimento, eu vou deixar o card aí para vocês, tá? E eu vi muito esse crescimento da empresa júnior, vi muito essas coisas. E aí, por isso eu queria perguntar para vocês, né? Lá da década de 60 para agora, o que é que evoluiu esse movimento? Pode começar, Marcos. Não, eu não tenho muito a dizer não, Jânio, para falar a verdade, assim, porque conforme eu te disse, bom, quando eu me formei em março de 99, né? Geólogo pela UNB, uma greve que teve, não fazia ideia do que tinha uma empresa júnior. A gente tinha um movimento que não era exatamente uma empresa júnior, mas chamava de incubadora, né? Que era uma empresa já de recém-formados, então não eram nem alunos que estavam envolvidos com isso. Mas a história da empresa júnior, conforme você destacou também, já tem décadas aí, né, na estrada. E quando a gente vê... Eu não vou falar essencialmente, vou deixar para os dois falarem um pouco mais sobre o que eles sabem desse crescimento das empresas juniores, mas hoje, quando a gente observa
que a gente tem mais de 20 empresas juniores só de geologia, espalhadas por todo o Brasil, dá para se imaginar o potencial que a gente tem com essa turma, né? Depois, um dos grandes benefícios, né, que trouxe a construção dessa iniciativa foi exatamente o fortalecimento desse network. A gente criou um nicho específico dentro de um gigante grupo, que são as empresas juniores, que discutem entre si coisas que são muito particulares, específicas, mas sem perder um pouco dessa visão da pluridisciplinaridade que é tão necessária para a solução de algumas das questões que envolvem aí a atuação no mercado. Então, assim, o papel que eu tento desempenhar junto a eles é exatamente fazer esse fortalecimento, porque, e aí eu vou dar, é a minha opinião, tá? É um juízo de valor que eu faço aqui agora. Apesar de ter essa história já longa de desenvolvimento de empresas juniores, ainda existe muito caminho a ser trilhado, né? Ainda tem muito caminho, tem muita massa para você construir e fazer com que essas empresas, elas realmente, conforme eu falei, tenham esse reconhecimento tão merecido em função das características da formação desse grupo, né? Mas aí eu quero, em torno de história... Olha, o que eu posso falar é que desde a década de 60, né, mais ou menos 67 foi quando iniciou ali na França, o que mudou de lá para cá é que, primeiramente, se espalhou pelo mundo inteiro, se espalhou aqui pelos países. Em 88 chegou no Brasil, né? E aí, desde então, um boom aqui no Brasil, dentre todos os países, realmente o movimento Empresa Júnior aqui no Brasil cresceu muito. Parece que, inclusive, é onde mais se concentra assim, o movimento, onde é maior, tem uma quantidade muito grande de empresas. Então, hoje em dia, né, são mais de 900 empresas espalhadas pelo Brasil e espalhadas dentre mais de 100 instituições, tem mais de 100 instituições, universidades, então estão espalhadas ali dentro, com números absurdos mesmo para um movimento empresarial jovem, são números que incentivam a gente em relação ao impacto que isso está causando já na nossa sociedade brasileira, que faturamentos na casa de milhões, já teve ano que foi 28 milhões, agora o último ano também 23 milhões, então a gente está mostrando o quanto o movimento está impactando na nossa sociedade, o quanto a gente quer impactar também com essa educação que a gente está investindo agora, né? Como o Maurício falou, a gente não recebe, a gente não é remunerado, mas tudo que vem do serviço é revertido em capacitações, porque a gente também visa a inovação, então a gente está toda hora ali se capacitando, investindo na nossa educação, investindo na educação também de colegas dentro da universidade, fazendo programações. E desde lá para cá é isso, é esse grande impacto, desde a década de 60 para cá, e a gente só quer fazer cada vez maior e cada vez melhor, e com mais inovação, é assim que a gente visa. O José quer falar também? Não, eu vou completar um pouquinho, com a minha visão, né, claro. Eu acredito que a principal mudança que teve da década de 60 para cá é essa evolução e assim, o desenvolvimento do que a gente tem muito como brasileiro, que é pensar que tudo pode ser melhor. Porque a gente geralmente, assim, a gente é circundado por problemas, isso é, assim, rotineiro. E vem, assim, essa iniciativa acho que vem muito dessa ideia de não esperar a melhora, você ser a melhora. Que é, assim, proporcionar o protagonismo para todo mundo da empresa. Não é porque eu sou presidente que eu estou no cargo mais alto que um membro da minha empresa. Eu só fui eleito para representar eles em alguns espaços como esse aqui. Então, eu sou a voz dos 18 membros da FIGEL e eu espero representar eles muito bem, que é, assim, tipo, é esse o movimento da empresa júnior. E, assim, mais recentemente, né, também uma coisa que foi melhorada da década de 60 para cá é o planejamento estratégico da rede, porque, assim, é um planejamento estratégico trienal que estipula, assim, onde a gente vai como MED, para, tipo, para crescer ainda mais, tipo, aumentar ainda mais esses números que a Rita falou. Aumentar ainda mais esse investimento que a gente dá na educação com os milhões que as empresas vão conquistando e vai investindo na educação. Eu acho que essa é uma das partes
bonitas assim do movimento, que a gente vai buscando melhorar, não porque a gente está ganhando algo com isso, assim, em questão financeira, mas sim do conhecimento e também de poder ajudar as outras pessoas e, assim, melhorar o nosso país. Que é, assim, basicamente o planejamento estratégico deles, né? Que é unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito, que é esse propósito de melhorar o Brasil. Eu acho que essa mudança que teve, essa organização, essa união de todo mundo num objetivo de melhorar a seu, sei lá, dependendo da empresa, melhorar o seu bairro, a sua cidade, ou, assim, a Figiel, no caso, melhorar o Brasil mesmo, proporcionando serviços de qualidade que capacitem os membros que estão na empresa e também as pessoas que não entraram ainda na empresa. Eu acho que é basicamente isso. O MED está se expandindo, desfocando, assim, que é uma empresa júnior. Ela está expandindo para outras dimensões. O que eu acho interessante nesse movimento é justamente a questão do legado, como o Maurício começou a falar, né? Quando a diretoria faz um serviço bacana, a próxima diretoria tem que fazer aquele ali ou mais. E o que a gente vê é sempre superior, sempre mais. Desde quando entra um aluno novo, aí começa a ter uma visão nova, digo, por que a gente não pensa em fazer isso? O cara, vem com a gente, vem fazer, né? Eu vi muito isso lá na Paraíba, que várias empresas júnior, uma se especializou mais na parte por exemplo, saber mais sobre direito mineral. Aí deixou todo aquele material sobre direito mineral. A próxima falou, eu vou aplicar como esse direito mineral? Ah, não, nas guias de utilização, na criação de planos de lavra. Aí a outra foi fazendo. Aí, além disso, porque a gente não faz, como a Rita falou, porque a gente não faz curso também. Será que os alunos aí, alguém não consegue dar um curso para os outros alunos? Eu já cheguei a dar um curso de AutoCAD dentro da universidade, pela empresa júnior. Disseram, já que tu manja bem o AutoCAD aí, por que tu não dá o curso para os alunos? Ganhou eu, que foi escrever uma parte da inscrição, e eu também, empresa júnior, e todo mundo ficou sabendo o AutoCAD mesmo. Então, foi muito bacana. Eu acho, o José falou uma coisa que é importante assim, destacar, e eu acho que é apenas um de todos os outros diferenciais que essas empresas elas representam hoje no Brasil, né? Que é esse papel social também, esse papel institucional e educativo, que é muito legal. Quer dizer, você é uma das questões que você se habitua a conversar com esse pessoal, é que você começa a perceber que existem outros valores por detrás que não são unicamente focados no desenvolvimento mercadológico. Né? Então, às vezes, eu estou discutindo com eles e falo assim, então, a gente tem que ir no mercado, a gente tem que pesquisar. Papai, ele falou, peraí, a gente também tem que fazer isso, mas a gente também tem o nosso papel dentro da própria instituição de ensino, de fazer com que os alunos desenvolvam, com que seja exatamente desenvolvido esse legado, um legado a duas mãos, né? Que os membros eles saiam melhores do que quando entraram e que a empresa júnior ela apresente um constante crescimento, conforme o José Gabriel destacou bem, baseado no planejamento estratégico de médio e longo prazo. Né? A empresa ela tem que estar constantemente se adequando, assim como qualquer outra, mas o diferencial, o potencial que essas empresas têm hoje, contando com todo o corpo docente para o seu desenvolvimento, para a sua orientação, com os equipamentos e a estrutura que a universidade proporciona a eles, é o grande diferencial, né? Quando a gente compara hoje com as empresas tradicionais. Então, a gente tem um pessoal super motivado, super engajado para desenvolver, com a faca e o queijo na mão. Então, a iniciativa em si, ela busca, né, botar em pauta algumas discussões em torno de problemas também, em torno de perspectivas futuras, exatamente que é o que eu costumo dizer. Se a gente pega hoje o grupo que eu te falei, que é mais de 20 empresas só de geologia, e de repente a gente não se preocupa com a coletividade que esse movimento ele representa, e uma empresa júnior acaba trocando os pés pelas mãos, são todas que vão pagar por isso. Porque quando uma empresa de consultoria tradicional ela faz uma besteira, é ela que é responsável. Agora, quando uma empresa júnior faz uma besteira, ela está respondendo por essa coletividade da representação do nome em si. Então, um dos ganhos, conforme eu falei, de estar todo mundo junto, é a gente exatamente buscar essa uniformidade de pensamento voltado ao desenvolvimento coletivo, do fortalecimento da rede, para que todos tenham, e não são concorrentes,
né? Até brinco dizendo que as empresas júniores, seja de qualquer que seja o segmento, a gente poderia caracterizar como uma grande empresa, imagina, como se fosse uma empresa de abrangência nacional. Eu tenho uma É a empresa... vantagem, né? Eu tenho uma A empresa gente se júnior. une para entregar o melhor serviço para o cliente, muitas vezes. Isso que é bacana, Chama. porque os resultados que a gente tem observado é exatamente isso. São empresas júniores fazendo parceria entre si, né? Se eu não me engano, a Figel tem uma parceria com a Tectus, do Espírito Santo. São trabalhos que são desenvolvidos com a ajuda das outras empresas, alguns trabalhos que, particularmente, eu tenho capitaneado aqui como pela minha empresa, eu tenho, sempre que possível, trazer empresas júniores para trabalhar comigo, porque eu acredito demais nesse movimento, acredito demais nessa galera. Então, assim, a gente é uma questão de paixão, é uma questão de crença, né? E eu não acreditaria se eu realmente não visse o brilho nos olhos dessa turma no que diz respeito a todo o potencial que eles podem alcançar. É incrível o negócio. Bem que a gente já entrou numa questão que eu queria abordar, é o seguinte, que é uma provocação, né, que eu queria fazer. Assim, por que então, você respondeu uma parte, mas queria ver no ponto de vista tanto da Rita quanto do Zé Gabriel, por que então contratar uma empresa júnior? E por que eu faço essa provocação? Porque às vezes a gente conversa com alguns empresários, né, de minerações ou de outras empresas, a mentalidade de alguns é dizer, não, quem faz o serviço é o professor. O aluno fica ali só olhando, então, né, entrega no tempo dele, e a gente sabe que, quem está dentro, sabe que não é assim, né? Uma frase que eu disse no próprio áudio que vocês já assistiram é: contrate uma empresa júnior e se surpreenda. Então, por isso que eu quero perguntar para vocês, né? Por que contratar uma empresa júnior? Bom, eu vou começar? Eu posso começar? Por favor. Eu acredito que, assim, o principal não, mas um dos principais pontos positivos é que a gente está sempre sendo instigado a procurar coisas novas, tanto por parte dos professores, né? Porque eles são acadêmicos e sabem que o conhecimento evolui, não é algo que fica estagnado. Então, a gente já tem essa noção, tipo, que mesmo que surja um problema novo, uma proposta nova para a gente vai ter essa iniciativa de procurar artigos relacionados a isso que utilizou, por exemplo, puxando para o lado da geofísica, né? Utilizou o MASW, que é a sísmica, para, sei lá, identificar onde fica a base de uma torre de energia. Isso sem precisar cavar ou gastar tanto dinheiro fazendo várias linhas. Então, isso é algo que você vai encontrar, assim, mais recentemente nos artigos, em publicações. Isso eu acho que vai muito da gente, que a gente já está ligado com isso, porque, assim, pelo menos eu, né, na minha universidade, essa semana já tenho que ler 5 artigos, ver um monte de vídeo para fazer exercício até segunda. Então, a gente já é instigado a isso e até, tipo, alimenta a curiosidade. Porque, assim, conforme você vai vendo alguma coisa nova nas matérias, por exemplo, você já vai procurando como você pode interligar isso com o método que você tem mais interesse. Então, a gente já tem esse pensamento mais aguçado de como resolver quando já vai chegando para a gente. Eu acho que esse é um dos pontos. Aí acho que cada um pode ir falando os pontos e vai se complementando e assim vai ficando bonito. Uma coisa que eu acho bem legal do movimento, que um dos valores dele é exatamente o compromisso com resultados. Então, a gente está sempre buscando entregar o melhor resultado para o cliente que chega com a gente com aquele problema. E como o José Gabriel até falou também, a gente vai lá pedir uma orientação dos nossos professores, esse suporte dos nossos professores, que já estão ali dando aquele conhecimento diário para a gente na faculdade, exatamente para a gente entregar o melhor serviço para eles, o mais de excelência possível. E com as capacitações e tal, a gente visa isso e a gente também visa entregar um serviço completo, como eu já até falei, uma das vantagens, que é falar com outras EJs, por exemplo, sou da geologia, meu cliente quer um serviço de conseguir mexer no mapa dele, tudo ali de forma autônoma, né? Então, vou lá com o pessoal da computação, a gente fecha um serviço completo para o nosso cliente, entrega, vê se ele gostou. Então, essa também é uma das vantagens. A gente é um movimento unido, a gente está ali por um propósito, e é isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente consegue também, conversando com o nosso cliente, eles percebem. Muitas das vezes, a gente até escutou um relato, essa semana mesmo, de uma empresa júnior que estava lá fazendo o serviço do cliente, e ele nem sabia que era uma empresa júnior, só no final que ele foi saber. Tipo, ele não identificou essa diferença
A gente teve esse relato dela. Eu queria E dar aí, abrir uma aspas no que você disse, Rita. Eu já tive essa mesma experiência. Na empresa que eu passei, teve um serviço que foi muito bem feito e quando foi para buscar os dados, disseram, não, busca o dado para a empresa, nunca chamaram de empresa júnior, jamais chamaram de empresa júnior. É só a empresa, busca a empresa, que a empresa vai passar os dados para vocês. Quando eu mandei o e-mail, aí estava lá, eu não vou dizer o nome da empresa júnior, mas não sei o que, júnior. Aí eu até perguntei, eu pensei que era o nome da pessoa, né? Porque às vezes tem empresa que é José Júnior e tal, né? Aí ele disse, não, que nós somos a empresa Júnior da Universidade Fulano e tal. E eu me surpreendi, eu falei, caramba, que nível de detalhe é aquele que ali que o Gabriel falou. Vocês estão aí com o que está de mais atual de artigo, mais atual de tecnologias, às vezes as empresas estão na frente, né, porque eles investem mais. Mas de conhecimento, vocês estão com ela na mão, aí na frente de todo mundo. o que a gente busca. Eu até queria completar, e aí eu vou dar a minha visão de quem contrataria, né? No meu caso. Conforme eu falei, eu tenho tido aí a oportunidade, sempre que possível, de envolver algumas empresas juniores em propostas técnicas, alguns serviços para os quais eu sou convidado, e aí pegar um pouco do que você falou, Jânio, porque júnior é só o nome. Lembra daquela cisma que tinha com o Rubinho? Falava, o Rubinho Barrichello, ele nunca vai alcançar nada porque tem Rubinho, os numerólogos, tarólogos. E aí, quando a pessoa ela observa, né, as pessoas elas têm essa falsa impressão e interpretam de maneira totalmente equivocada que o júnior ele se equipara com a qualidade do trabalho. Um trabalho de baixa qualidade, um trabalho de baixa complexidade, e pelo contrário, conforme o José Gabriel falou, esse pessoal está na vanguarda da tecnologia, da ciência. Eles dispõem de softwares de ponta, com todos os filtros, com todas as licenças mais completas que tem, equipamentos que possibilitam fazer levantamentos muito mais rápidos, além de todo esse conhecimento e motivação que eu tenho destacado desde o início. Então, júnior é só o nome, porque esse pessoal é um pessoal que tem realmente uma capacidade incrível de fazer trabalhos e de resolver problemas complexos também. Então, às vezes o pessoal fala, não vou, esse pessoal deve só, sei lá, descrever lâmina, deve só fazer mapa, né? Não sei, talvez vou ficar um pouco com o pé atrás, né? E uma das coisas que a gente tem provocado é exatamente isso, arrisquem, né? O que não faltam são empresas juniores, né? É aquela história, né? Vai no cinema, em vez de ser no cinema mais próximo da sua casa, vai na universidade mais próxima da sua casa e tenta buscar uma empresa júnior. Tenta buscar uma empresa júnior para resolver o seu problema, sabe? Busca conhecer, busca entender como é que elas são formadas, como é que trabalham, que eu tenho certeza que a grande maioria que fizer isso, conforme você falou, vai se surpreender, vai mesmo se surpreender. Excelência e custo-benefício também, né? Exatamente, Sim. E estamos chegando já na parte final aqui do nosso bate-papo, mas, Maurício, por que se juntar, então, à iniciativa Adote Empresa Júnior? E quais os resultados que você já podem ser percebidos para a expectativa de uma possível adesão a essa iniciativa, Adote Empresa Júnior? Então, como eu falei, a gente não tem uma adesão formal, né? A gente tem, depois eu vou disponibilizar aí no canal, a gente tem um perfil no Instagram, a gente tem um perfil no YouTube, eu estou até construindo agora no LinkedIn também, exatamente para poder ampliar esse raio de ação, né? Essa nossa vontade para que as outras pessoas também conheçam. Então, assim, o movimento ele começou, e a gente quer deixar muito claro isso, o movimento ele começou nas geociências, porque começou com as empresas que eu vinha, de certa forma, trabalhando, atuando em qualquer segmento que seja, conforme eu falei, técnico, gerencial, enfim. Mas a ideia é convidar outras empresas, né? Assim como tem agora a Figel, que já está com a gente praticamente desde o início, a Mares também, conforme eu falei, da Federal do Paraná. E qual é o grande resultado, qual é a grande vantagem que a gente já observa? É exatamente a troca de experiências. Quando a gente começa a criar fóruns específicos para tratar de problemas que muitas vezes também são igualmente específicos dessas áreas onde eles atuam, a conversa ela fica muito mais fácil, ela flui de maneira muito mais tranquila, alcançando-se, portanto, os objetivos de resolverem os seus problemas, que são comuns à grande maioria. Alguns dos problemas que as empresas júniores têm, quando digo problemas, são problemas de desafios de crescimento, a grande maioria tem a mesma coisa. Só que algumas
quando falo, por exemplo, de mercado, também tendem a remeter às características do regionalismo, às características da própria vocação da instituição de ensino, que fomenta uma linha de desenvolvimento técnico-científico, portanto, educacional. Então, hoje, a gente tem aí, se não me engano, 13 empresas juniores que divulgaram seu portfólio no nosso perfil do Instagram, mostrando como que surgiu a sua história, mostrando o que eles fazem, de certa forma, e um grupo que se reúne aí, pelo menos a cada uma semana. A cada semana a gente se reúne para discutir o nosso calendário, conforme eu falei, o evento que vai ter do petróleo na semana agora 5, 6, 7, 9, 8, vai ter um evento no dia 9 de fevereiro e outro no dia 11, com essa parte do petróleo. Então, o conhecimento é o grande produto desse nosso movimento, né? Fazer com que ele se difunda de maneira mais eficaz, trazendo não só o interesse das empresas em fomentar essas parcerias, eventuais contratações, mas também incentivar e encorajar profissionais e os próprios alunos dessas instituições a abrirem as suas empresas juniores. Tanto é que a UNAMA foi isso. A nossa participação junto na UNAMA foi isso. Uma professora nos contactou e falou assim, olha, a gente está querendo abrir uma empresa júnior e a gente vai fazer agora um evento, um webinário. Por que vocês não se juntam a esse evento e passam um pouco da sua experiência? Então, a ideia é um movimento colaborativo, participativo, pluridisciplinar, para que a gente consiga construir uma rede forte desse conteúdo, seja ele específico ou não, como tem sido agora naturalmente a questão das geociências, para que as empresas vejam o benefício de contratar. E quando a gente fala da rede, essa rede é um benefício para as grandes empresas que hoje atuam no Brasil inteiro e que têm os seus escritórios, né? É uma mão de obra qualificada, especializada e geralmente, né, com um preço abaixo do mercado, mas um preço justo dentro daquilo que é desenvolvido por eles. Exatamente, eu acho muito importante essa iniciativa, por isso quando eu falei de buscar iniciativas inovadoras, eu busquei de vocês apareceu lá na frente, quando eu entrei em contato, você aceitou prontamente, de agradecer a você por estar participando aqui do nosso podcast, que o objetivo, como eu falei, é levar conhecimento, tá? Estamos aí há 2 anos nessa batalha e esperamos que mais gente tenha conhecimento sobre não só mineração, mas geociências e todas as áreas para que a sociedade observe com muito bons olhos a ciência, a geologia, a mineração e faça valer aquele lema que nós temos aqui no podcast, que mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Então, agradecer aí a você, Maurício, a Rita, que já é parceira nossa aí, já antiga aí no nosso evento Interconnected Mine Experience, o 2020, que foi o primeiro. Agradeço. Tá certo? E eu acredito que nós somos o primeiro evento que deu um status para as empresas júnior, como que as empresas botam apoiadores, patrocinadores, eu coloquei apoiadores júnior, que foi todas as empresas júnior que eu consegui entrar em contato, entrei em várias, mas tivemos aí mais de 15 empresas júnior que nos apoiaram na divulgação, acreditando no evento, e gostaria de convidar vocês também para o IMXP 2021, tá? Que é a evolução do online, agora vai ser totalmente virtual, vai ter um centro de exposições que estamos chamando aí o Expo Mino. Se você nunca foi no centro de convenções, vai ter a oportunidade de ter um aí virtual. Se tiver aquele óculos e o VR virtual, pode caminhar por dentro dele. Ou seja, estamos sempre inovando, tal como são as empresas júnior. Rita, muito obrigado aí por participar. Considerações finais. Muito obrigada. Eu dizer que eu já dei uma espiada também no stand lá, virtual. Eu estou esperando ansiosamente quando começar, né, o congresso, porque foi muito bom no ano passado. Foi realmente um show de inovação ali, coisas que eu aprendi, que eu já anotei, já quero ver como é que vai funcionar para o futuro. Foi realmente muito legal. E eu quero agradecer essa oportunidade que você está abrindo aqui para a gente, falar do movimento que a gente tanto está ali trabalhando e tentando inovar e dar o nosso melhor, porque é isso que a gente quer. A gente quer um Brasil melhor, a gente quer impactar o Brasil de forma exponencial, na educação também,
O movimento traz isso para a gente, que a gente entre no mercado de trabalho, profissionais melhores, mais capacitados, e agradecer também na época que teve o congresso, né, o senhor Carlos também, que deram oportunidade, foi realmente um dos primeiros eventos que deu oportunidade para nós, empresas juniores. Isso é muito gratificante para a gente fica realmente honrado de ter empresários como vocês que acreditam no movimento e acreditam no crescimento do Brasil dessa maneira, dando suporte também, que é isso que a gente quer com a iniciativa do movimento Adote Mais J. Fazer essa conexão entre empresas e empresas juniores, para que a gente tenha esse fomento técnico, que é isso que também a gente busca, como a gente já falou, a gente é inconformado, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer aprender o melhor, e fechar essa conexão com empresas que queiram, assim, estão escutando isso, queiram entrar em contato com a gente para saber o que eles podem estar fazendo junto com a gente só quer agregar cada vez mais no mercado, cada vez mais em todas as áreas, como o Maurício falou, a gente começou na geociência, mas a gente quer agregar em todas as áreas, empresas juniores também que queiram agregar a iniciativa Empresa Júnior, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem um canal do YouTube do Adote Mais J, e é isso, agradecer, senhor Júnior. Muito obrigada mesmo. Boa tarde. Gabriel? Eu gostaria de agradecer também pelo espaço que deu assim para as nossas EJs, né, para a FGEL e para a Coltan, e também para os dois movimentos, da hashtag e também do movimento da Empresa Júnior, porque assim, eu adoro falar de coisa que eu amo, então hoje foi assim, fez a minha tarde até agora, porque o MEG é lindo, a FGEL é linda, e esse movimento da hashtag também é maravilhoso, tipo, isso tudo se junta e, assim, eu agradeço demais por abrir esse espaço para compartilhar esse conhecimento e o que a gente pensa, o que a gente sente quanto a isso. E falar que eu já estou ansioso pelo congresso, que eu adoro congressos, eu só quero saber o dia que vai ser, que eu já vou colocar na agenda. E obrigado novamente. É isso aí. Pessoal, marca lá se inscrevam lá no canal do Adote Empresa Júnior, sigam o perfil lá do Instagram e marca lá a hashtag Eu Vi no podcast da mineração, que é para o pessoal aí saber que você assistiu a gente. Sigam eles e, novamente, eu vou dizer a frase: acredite no Empresa Júnior e, como nós da Minomar Innovations, se surpreendam. Pessoal, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Conte com a gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até. Tchau, tchau.